Pesquisadores de Lyon, na França, realizaram um minucioso estudo, mostrando a verdadeira matança que o consumo de cloroquina produziu no mundo durante o período da primeira onda da Covid-19. O levantamento, inédito, foi publicado pelos cientistas na revista Biomedicine and Pharmacotherapy. Brasil e Índia, os dois países gigantes em que o consumo da droga foi mais estimulado por governos irresponsáveis, não tiveram dados referentes ao assunto computados pelos acadêmicos. De acordo com a análise, o uso da cloroquina na França, Estados Unidos, Bélgica, Itália, Espanha e Turquia, não apenas foi totalmente ineficaz no combate ao coronavírus SARS-CoV-2, como acabou por provocar quase 17 mil mortes diretamente no período entre março e julho de 2020. Os dados foram desproporcionais entre essas nações, com Turquia apresentando 95 mortes, França 199, Bélgica 240, Itália 1.822, Espanha 1.895 e Estados Unidos, num recorde, com 12.739 óbitos. A maluquice de tomar cloroquina, uma substância destinada a combater a malária, teve início nos primeiros dias da pandemia, através do médico microbiologista francês Deriot Raoult. No Brasil, a sandice responsável encontrou forte adesão por parte do governo negacionista e caótico de Jair Bolsonaro. Vai assaltar bife? A carne, olha só, eu liguei para um colega meu que está no Reino Unido, tem uns 4 meses atrás, e ele ganha $9.000 por mês. Eu daria 45 mil aqui no Brasil, aproximadamente, né? E eu perguntei se até come carne, ele falou um bifinho por semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à Folha, numa declaração em vídeo, que rejeitou a decretação da GLO Garantia da Lei e da Ordem durante os ataques aos prédios dos três poderes, em 8 de janeiro de 2023, justificando que não desejava transferir aos militares o comando de uma crise que, segundo ele, deveria ser resolvida no âmbito político. Lula afirmou, nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino da Justiça, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO. Eu não faria GLO porque quem quiser o poder que dispute as eleições e ganhe, como eu ganhei as eleições. Conforme relatado por aliados, houve defensores no governo da decretação da GLO para conter as cenas de vandalismo em Brasília. Naquele dia, autoridades avaliaram que as forças de segurança do Distrito Federal não estavam agindo adequadamente para conter os manifestantes, e havia desconfiança em relação aos militares devido à associação destes com o governo anterior. Lula optou por uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal, em vez da GLO, decisão tomada em Araraquara, interior de São Paulo, onde Lula visitava os estragos causados por chuvas no final do ano anterior. No programa Léo ao Quadrado da última sexta-feira, o jornalista Leonardo Stoppa afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser iminente. Stoppa destacou que a atual conjuntura política e as investigações em curso sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 podem levar Bolsonaro ao cárcere a qualquer momento. O jornalista também levantou a hipótese de que a prisão de Bolsonaro poderia representar um impacto significativo na disseminação de fake news, atribuindo à máquina de desinformação do bolsonarismo uma pausa forçada. Stoppa argumenta que a prisão do ex-presidente poderia contribuir para um ambiente político mais civilizado. Além disso, o programa abordou a possibilidade de prisões no meio rural, especialmente entre os ruralistas que teriam financiado a tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro. Stoppa destacou a importância de investigar e responsabilizar não apenas figuras políticas proeminentes, mas também aqueles que financiam e apoiam ações que colocam em risco a estabilidade democrática do país. Você deixa com a minha esposa, esqueça a minha esposa, esqueça a minha esposa. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Você jura que você vai entrar nessa briga? Boa sorte. Presidente, eu fui chamada de mentirosa pelo governador, mas eu quero que todos deem uma olhada aqui. No site do TSE, está aberto. Alexandre Funari Negrão doou R$100 mil
para o candidato Caiado no ano de 2018, que correspondeu a 1% das doações. Alexandre Funari está no site da Câmara de Deputados, foi indiciado no ano de 2000 na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. Presidente, todas as vezes que um sujeito como o senhor é confrontado por uma mulher de menos idade, o senhor recorre ao elemento das pessoas que têm mais experiência e aos homens que têm mais condições de fazer fala. Sinto muito se o senhor se incomoda que chegou alguém aqui aos 28 anos sem um centavo de dinheiro de trabalho escravo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, examine possíveis omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 e emita uma posição sobre a necessidade de eventual investigação do ex-chefe do Executivo, com informações da Veja. A decisão de Mendes, mantida em sigilo, é datada de 19 de dezembro. Em julho, o ministro já havia reativado a investigação, que tinha como alvo os outros membros do governo da época, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, atualmente deputado federal, e Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República. Gilmar Mendes reviveu a investigação em junho de 2022, quando anulou uma decisão da Justiça Federal de Brasília, que havia parcialmente arquivado o caso. O entendimento do ministro foi que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atualmente deputado federal pelo PL, deveria ser um dos alvos da investigação e, devido ao seu foro por prerrogativa de função, a apuração deveria ser conduzida no âmbito do STF. O inquérito foi instaurado com base no relatório conclusivo da CPI da Covid, visando investigar as ações e omissões ocorridas no âmbito do Ministério durante a gestão de Pazuello, especialmente após o colapso no sistema de saúde do Amazonas no início. Apresento todos vocês aqui, demonstra que eu não sou um ex-presidente normal. Eu sou um ex-presidente que o povo está saudoso, já está com saudades e temos potencial para ganhar as eleições de 2026. É isso que a gente vê aqui, da maneira como o povo me... Em entrevista sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 à agência France Press, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, implicou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro na intentona que resultou na depredação das sedes da Corte, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. A responsabilidade política de Bolsonaro é inequívoca, disse o ministro, ressaltando que mede suas palavras para se referir ao ex-presidente, pois o processo ainda está em julgamento. A declaração contrasta com a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que foi criticado por Lindbergh Farias, ao admitir que setores das Forças Armadas apoiavam o golpe, mas ressaltou que não havia um líder com quem negociar no 8 de janeiro de 2023. Essa fala é quase a defesa de uma anistia prévia da cúpula golpistas, de militares envolvidos na trama e do próprio Jair Bolsonaro, criticou o deputado petista. O Tribunal Superior Eleitoral defende que o enfrentamento à desinformação sobre o processo eleitoral nas eleições municipais deste ano seja centralizado na Corte. Ou seja, fake news sobre urnas eletrônicas, totalização de votos e manipulação de resultados serão analisadas diretamente por Brasília, ao invés de serem tratadas pelos tribunais regionais. O tema está nas minutas de resoluções da Corte para as eleições de 2024. Publicadas para consulta pública na última quinta, dia 4, e que contam com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Os ataques às urnas eletrônicas e ao papel do TSE, na totalização dos votos, foram a tônica das eleições de 2022. Tanto que a primeira condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Corte, tornando-o inelegível, ocorreu por causa de um ato de campanha realizado por ele no Palácio do Alvorada, no qual embaixadores estrangeiros foram chamados para ouvir mentiras sobre o sistema brasileiro